Muito bem, pessoal, estamos aqui chegando em mais um podcast EscritorCast. Hoje eu estou recebendo um convidado mais do que especial, um grande amigo, está advogado, entende muito de física quântica, entende de numerologia e muita coisa. Muita coisa bacana vai rolar nesse podcast hoje. O cara é um escritor, escreveu um livro em menos de 30 dias, a gente vai contar essa história aqui para vocês. Mas eu quero me apresentar, eu sou o Enio Ribeiro, a gente está aqui nos estúdios da Amox, aqui da editora Amos. Estamos aqui com o Paulo, com toda a galera aqui, toda a nossa equipe. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, já deixar um comentário, pega esse link, compartilha com mais pessoas, faz com que mais pessoas tenham a oportunidade de estar aqui com a gente, assim como você está tendo. E eu quero receber aqui meu grande amigo Everson Varoli. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, que satisfação imensa te receber aqui no EscritorCast. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É realmente um evento ímpar, né, cara? Um encontro onde a gente pode falar um pouco da vida, falar de profissão, falar de Deus, falar de, enfim, de várias coisas. E deixa eu me apresentar então para quem não me conhece. Eu sou Everson Varoli, estou na profissão da advocacia há 21 anos. Tive a oportunidade de conhecer o Enio Ribeiro, porque eu tinha uma vontade de escrever o meu livro. E o Enio fez essa proposta, né, Enio? De a gente escrever um livro em 31 dias. Era ousado, né? Proposta ousada. Muita ousadia. E as coisas não acontecem por acaso, porque eu tive um insight sobre uma matéria, uma disciplina nova do direito. Eu vi que os países, né, o Brasil e outros países não têm uma disciplina sobre o direito à busca da felicidade ou o direito à busca da prosperidade. Nós temos leis que incentivam o desenvolvimento, sim, o bem-estar das pessoas, mas eu falo assim, que o mundo protege... É um pouco engessado o sistema. É engessado porque o mundo protege o direito ao bem-estar. O mundo inteiro, ele trata de garantias individuais e coletivas. Então ele fala assim, você tem o direito a ser feliz. Você tem direito ao bem-estar e ao seu desenvolvimento. A Constituição fala, você tem direito à educação. Sim. Só que, o que é bem-estar? O que é desenvolvimento? As pessoas não sabem nem o que é. Atribuir um valor ou um significado para a felicidade é muito difícil, né? É muito amplo. E eu nem falo que eu quero dizer para o mundo o que é felicidade. Eu só quero que as pessoas tenham oportunidade de saber que podem ser um pouco mais felizes, que podem ser mais prósperas. E ser de fato, né? Sim. Acabar vivendo isso. Sim. Fala pra gente, Everson, que o porquê direito da prosperidade e não direito à prosperidade. Como é que Vamos lá. Como é que é essa história aí? É porque a prosperidade, como um direito fundamental, assim como o direito à saúde, direito à educação e direito ao trabalho, isso são os princípios, são as bases do direito. Mas para que se discipline uma matéria dentro do ramo do direito, no meio jurídico, não dá para você tratar mais do princípio direito ao trabalho. É necessário criar uma disciplina do direito, uma ordenação. Como é que começa e onde termina o direito do trabalhador? Para esse estudo, criou-se o direito do trabalho. Sim. Então, é uma nomenclatura própria, que significa aquela matéria. Assim como ciências, geografia, história, no direito nós temos o direito do trabalho, o direito de família, não é direito a... Todo mundo tem direito a ter uma família, mas a disciplina é direito de família. Não é? Direito das sucessões, que são os bens das pessoas quando passam por herança para outro, né? Para o filho, para os herdeiros. Então a gente tem o direito civil, que é uma matéria também, direito do trabalho, direito civil, direito da previdência, que vai cuidar da sua aposentadoria, não é? O direito à previdência social você tem, mas a disciplina é o direito da previdência. Sim. Então, o direito da prosperidade é um compêndio de leis, de teses, de ideias que fomenta a aplicação
nas escolas, aplicação nas instituições de saúde, na sua vida social, tudo aquilo que envolve prosperidade. Essa é a ideia do direito da prosperidade, é uma disciplina do direito. Top. Qual que é o impacto desse livro aqui, se as pessoas soubessem o valor que isso aqui tem? Qual seria o impacto de um livro desse aqui, por exemplo, dentro de um colégio, dentro de uma faculdade, já que a gente está falando de um direito da prosperidade? Ótima pergunta. Imagina como seria, Enio, a sua vida se você fosse um estudante de direito, com toda aquela expectativa de 5 anos de faculdade, se formar, começar a advogar, conseguir os seus clientes. Se põe um pouco nessa situação. Você, se imaginando um estudante, você fala assim, pô, eu vou terminar a faculdade e vou empreender. Sim. Mas nós sabemos que existem 2 personagens neste mundo do empreendedorismo, das profissões, que é o personagem que até tira boas notas, ele é bom, mas de repente ele se forma e não sabe o que faz. Ele não foi preparado financeiramente, ele não foi preparado para o marketing, ele não foi preparado para empreender. Ele conhece todas as regras, todas as normas. Cara, o médico, ele sabe tudo do coração e ele é um bom, né, cardiologista. Mas como é que ele empreende e faz a vida dele progredir? Você se imaginando nessa situação, talvez você até faça um aporte agora, uma comparação com o que você faz hoje. Você vê pessoas fazendo igual a você e que talvez tiraram menores notas naquilo ou se prepararam menos do que você se preparou para fazer o que você faz e estão muito melhor que você hoje. Sim. Isso No meio do direito tem esses 2 personagens também, como em outras profissões. O cara mal se preparou e tem uma banca de advogados trabalhando para ele hoje, com filiais do escritório dele por todo o país. Qual é a diferença do cara que se preparou muito bem, passou na OAB no primeiro exame e não conseguiu conquistar o espaço que o outro conseguiu? Essa dor a gente vê em muitas pessoas. E foi pensando nessa dor que saiu o livro. Porque você saber que existe um potencial maior em você, que a lei te mostra isso, faz toda a diferença. Você entender que a sua inteligência cognitiva nunca vai superar a sua inteligência emocional é imprescindível. Porque o que teve de diferença do profissional que era muito bom e não ganhou dinheiro ou não se realizou na profissão, com relação ao outro? O outro tinha um preparo emocional diferenciado. E na prática a gente vê muitas pessoas que estudam muito e quanto mais elas estudam, mais elas tendem a trabalhar para quem nunca estudou. Perfeito. Na prática a gente está acostumado Na prática, a ver isso. sim. Não vamos menosprezar e nem generalizar, porque tem o cara que estudou muito que realmente consegue um cargo de alto escalão, uma situação, uma posição social maravilhosa, né? Mas isso essa questão aqui que você entra para cuidar desse emocional. A diferença não é só estudar demais para ser empregado de quem não estudou, mas é a grande tendência no país e no mundo. Porque ele não se preparou para cuidar das emoções dele. Preparo intelectual, mas não emocional. Não emocional. Então, olha só, eu vou fazer uma live com o Yuri por esses dias, um grande amigo. Ele tem uma cultura, cara, incrível, mas ele contesta muito comigo o que é felicidade. E ele está preparado para esse embate nessa live. E eu não vou fazer embate com ele, porque eu não quero discutir o que é felicidade com ele. Eu só quero que as pessoas, através do direito da prosperidade, entendam que elas têm um potencial maior. Se você busca a sua felicidade com uma casinha, num sítio de 500 metros, 600 metros quadrados, a sua horta, o seu pomar, a sua vaquinha e um cavalinho, Tá tudo certo. está tudo certo. Tá tudo certo. Agora, as pessoas, mesmo com esse sonho do mínimo, elas não chegam lá. Porque elas têm os seus bloqueios, os seus traumas, elas têm inúmeros entraves da infância, de uma cultura que vem da família, e ela vai se limitando, ela vai se cortando, se podando, e não alcança aquilo que ela deseja. Então, o nível financeiro para a felicidade não importa. Importa que você consegue realizar o seu sonho. É possível. Escrever um livro foi impressionante, porque você fez um desafio de escrever um livro em 31 dias
E no 28º ou 29º dia, eu imprimi esse livro na impressora e fiz um vídeo para você. Eu inventei uma capa na hora, né? Falei, tá aqui, ó, Enio. Eu imprimi, recortei o sulfite no meio, colei com tenaz e mostrei, cara. Cara, a ideia eu tinha. Só que quando eu entrei no desafio, na manhã seguinte, 6 horas da manhã, eu anotei os capítulos. Falei, o que eu vou escrever sobre esse tema? E aí as ideias foram chegando e saiu mais de, acho que 25 ou 26 capítulos. 26 capítulos. Um livro extenso. E 200 páginas. Não é um livro simples de se escrever, porque tem muita, vai muito além, é muito além do direito esse livro aqui. Ele é um livro que ele trabalha muito emocional. E é justamente nessa questão que eu acho que é um dos fatores mais importantes, tanto, por exemplo, no desafio de 31 dias que a gente tem de como escrever um livro, é muito legal quando a gente começa a estudar e aprender muitas coisas sobre a mente humana, você conversa com uma pessoa, aí você já consegue identificar onde está aqui os problemas, a insegurança, crença de merecimento, muitas vezes, às vezes a pessoa tem domínio sobre a escrita, tem as ideias, tem um bom conteúdo e não flui. Perfeito. Não flui. E é nessa hora que a gente entra, muitas das vezes, com técnicas e quebra de padrão, quebra de paradigma, quebra de bloqueios, quebra de crenças, para que a pessoa flua. E você vê que no direito tem isso também? Sim. Não é no direito que tem isso. Nas pessoas que fazem direito. Para o direito. Muitas delas, né? Para não dizer a grande maioria. Então vamos falar, você me fez um desafio para entrar na tua mentoria da escrita do livro. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho. Pode? Uhum. Então vamos voltar um pouquinho. Everson Varoli estava se vendo já com aproximadamente 16, 17 anos de profissão e frustrado. Vitimizado, trabalhando no município de Carapicuíba, é um município relativamente pobre, aqui, né, da Grande São Paulo. Os clientes não eram os clientes que eu desejava ter, sem menosprezo a nenhum deles, né, por favor, tenho muito carinho por todos, mas a gente queria algo maior, a que agregasse valor ao escritório. E as coisas não aconteciam. Eu tinha êxito nas causas, Enio, por conta de me dedicar ao estudo, por conta de me preocupar com o cliente. É uma advocacia praticamente artesanal, aquela que você mesmo se dedica à causa, não fica repassando o trabalho. Sim. Então, os resultados eram bons. O índice de ganho das ações, elevadíssimo. Agora, e o resultado financeiro? As despesas, o descontrole financeiro. A gente não aprende muitas coisas na escola. Você não aprende que a sua emoção faz você gastar mais. As suas carências afetivas. Você precisa comprar alguma coisa todo dia. Então você se descontrola financeiramente. E o descontrole emocional na hora de tratar com o cliente? Se o cliente fala uma palavra para você que é desafiadora, no sentido de atacar em você um gatilho emocional que te remeta inconscientemente a algo da tua infância, da tua adolescência... Pau quebra. O pau quebra. E como é que trata disso? Talvez não, eu posso dizer que eu tenho certeza que muitos clientes não ficaram, não permaneceram por conta de eu não ter o devido ajuste emocional para lidar com a emoção dele. Porque ele chega abalado no escritório. Então eu estava vivenciando uma dificuldade muito grande de me manter na profissão. E de repente a chave virou. E aí eu faço menção ao teu livro, O Virar da Chave. Sim. Que conta justamente essa história da vida de qualquer cidadão. Então, se você tiver oportunidade... Esse aqui é meu livro aqui. Conheça o livro, está mais para baixo aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou pegar ele aqui. O Virar da Chave, do Enio Ribeiro, é justamente isso. Embora ainda não tivesse acesso, não estava escrito, né? Não. Então, mas foi naquele desafio que eu escrevi ele. Talvez o Enio passou por uma fase de transição da vida dele. O Virar da Chave. Essa sua fase de transição aconteceu na mesma época aí, né? Foi. Cronológica, né? Que é a minha aí. E eu tive essa conexão com você. Eu vi que eu podia muito mais. Eu percebi o que estava de errado e comecei a fazer um estudo de autoconhecimento.
Deixa eu falar uma coisa. A verdade precisa ser dita. Posso falar a verdade? Pode. Na Então, cara. presta atenção. A verdade tem que ser dita. Se você não sabe quem você é, e se você não sabe como você é, dificilmente você vai sair da situação que você se encontra hoje. Então é imprescindível. O Enio me apresentou como conhecedor da ciência dos números, né? A numerologia, conheço PNL, física quântica. Eu fiz um preparo. O livro saiu em 28 dias, mas de informações de 46, 45 anos de vida. Informações que eu não tinha utilidade ou não dava valor a elas. Experiências. Se você se dá a oportunidade de saber quem você é e como você funciona, qual é o mecanismo que faz com que você se levante da cama, que você tenha uma perspectiva ou não, e o motivo que faz você voltar para o lar, se dedicar à sua família e fazer as coisas que você faz, dificilmente você vai mudar. Se você quer mudar de vida, se você precisa de algo mais, se você sente essa carência, essa necessidade de mudança, vá conhecer você. Conheça primeiro como é você, o que é, quem é você. E aí a gente tem técnicas de aplicação da ativação da nossa identidade, que é uma técnica cristã e ao mesmo tempo validada pela neurociência, onde diz que cada cidadão que entende o seu valor em algo maior, uma essência divina em si, como Salmos diria que vós sois deuses, e aí Jesus vem e complementa e fala, não está escrito na sua lei que sois deuses? Outro texto que diz assim, o Espírito de Deus habita em vós. Essas afirmações, declarações bíblicas, e também tem em Gênesis 1:26 de que você é a imagem e semelhança do Criador. Cara, isso é fundamental. A neurociência diz que quando você tem uma referência diversa da sua, a sua é muito fraca sobre você. Quando você tem uma referência superior, o seu cérebro se ativa naquele percentual a mais do que os 6 a 10% que a ciência diz que é o que funciona na gente, né? Então, fazendo alguns treinamentos, bem nessa época, eu estava a 1000 por hora. Eu nunca me vi tão ativo para pensar, para escrever, para criar planos, para organizar a minha vida. Física, mental, espiritual. E aí... Era meio que uma restauração interna. Perfeito. Total, assim, sim, né? Nas áreas da vida. Talvez você possa dar um relato do que aconteceu com você também, que vai ser prazeroso para eu te ouvir também. Mas foi isso. Essa transformação, o é possível, instalou e um crer. A minha fé estava totalmente aniquilada. E de repente, eu acredito. Eu sei que eu posso. E saiu o primeiro livro, e tem mais 2 livros em fase de produção. E nós temos o nosso, que é um compromisso que a gente tem que pôr data de novo, né? A gente vai fazer esse livro. Vamos renovar a nossa data. Eu quero agradecer você, Emerson, publicamente aqui, antes da gente continuar nosso bate-papo. Que eu acho que foi em 2019, começo de 2020, que eu estava numa fase assim, bem, como diz o Caio Carneiro, bem empoderado. E aí, tipo, tava naquela busca mesmo de conhecer mais. Só que a crença de merecimento, crença de incapacidade, Sim. Crenças diversas que a gente tem, escassez e tantas outras na qual a maioria das pessoas que está assistindo, para a gente não falar 100% delas, 99% tem essas crenças. Às vezes sabe delas, já tratou, às vezes nem sabe, nunca imaginou que pode ter uma crença como essa. Mas é real. São crenças que elas prejudicam demais a gente. E eu estava nessa fase. E aí o Everson falou assim, ele, vem cá, vamos tomar alguma coisa, vamos tomar um café. E a gente saiu, foi num posto, né? No posto, né? A gente foi. O Covid, tava tudo fechado. Tudo fechado, tudo. E aí o Everson entrou no carro, foi lá, a gente sentou. E ele bateu pesado em mim aquele dia, mas bateu com força. Mas foi muito massa, porque daquele dia em diante eu comecei a fazer afirmações. Sim. Afirmações positivas. Isso. E aí eu comecei a escrever de manhã. Olha que louco.
Eu vou lembrar mais ou menos a data. Eu acredito que foi em abril de 2020. Sim. Mais ou menos isso. Provável. Porque era Covid, né? É. Março, abril de 2020. E é tão louco porque assim, eu comecei a escrever as coisas e o Everson, tem que pôr data. Tem que colocar data. Tem que colocar que você é amado, isso, você escreve. E aí eu fui escrevendo. E é tão louco porque assim, numa dessas escritas que eu tava fazendo ali, nessas escritas eu comecei a colocar data e tudo, e aí eu reforcei uma data que eu tinha marcado, que era a data do meu casamento. Sim. Eu tinha escrito dentro de um evento, de um treinamento de coaching, eu tinha escrito que eu ia me casar dia 6 de fevereiro e tal. E aí nessa fase eu encontrei essa folha. E eu peguei essa folha e falei, caraca, mano, mas eu tenho uma data aqui. Aí eu comecei a reforçar aquela data. Eu agradeço por isso que já aconteceu nessa data. Sim. Eu sou grato pelo que já aconteceu. Sim, isso mesmo. Pelo que isso que já aconteceu. Se E antecipando. eu sou grato por isso. É tipo assim, você vai escrever um livro. Não, agradeça pelo que você já tem. O livro, se possível for, pega um livro, cria uma capa falsa, cola em cima dele e fica olhando para ele, sentindo ele como se fosse seu. É isso, né? Sim. E isso que aconteceu comigo. E tanta coisa aconteceu depois, mas tanta coisa. Por quê? Por causa dessas afirmações. Traz um pouco desse ensino pra gente, que pra mim fez muito sentido. E assim, Legal. eu não tenho dúvida que qualquer um de casa que fizer isso aqui vai ter uma mudança de vida. Eu não tenho dúvida. Tá, então eu vou dar 2 exemplos práticos na minha vida e a gente explica Sim, o conceito. a essência desse conceito. Então, para escrever esse livro aqui, gente, O Direito da Prosperidade, eu quero falar um pouquinho da autoridade da lei sobre nós, tá? Sim. Até o final dá pra gente falar alguma coisa. Mas para escrever esse livro aqui, como eu conheci uma técnica da física quântica, que é escreva uma frase agradecendo aquilo que você não tem ainda, como se já tivesse, tá? Agradeça. Você quer um carro? Anota o ano, o modelo, agradeça e põe uma data. Estou muito feliz e agradecido. Olha a frase, tenta escrever aí. Estou muito feliz e agradecido por ter comprado a minha Mercedes C180 em 30 de dezembro de 2021. Ponto. Escreve na data de hoje mesmo lá na sua agenda. Como se já fosse. Como se já fosse. Olha que loucura. Eu escrevi, estou muito feliz e agradecido por ter escrito o livro Direito da Prosperidade no dia 28 de março de 2020. Olha, eu não me lembro exatamente o dia, mas eu estou dando aqui um exemplo. Sim. Aquele dia que eu imprimi o livro e mostrei na tela, num vídeo para você, era exatamente o dia que estava na agenda, mas eu não me lembrava. O que aconteceu? Quando esse livro chegou da editora, da gráfica, chegou em casa, e eu tive essa oportunidade aqui de palpar, né, de tato, né, cara, de ter esse contato com o livro, eu fiquei muito contente. No dia seguinte, alguma coisa intuitiva pediu para eu folhear a agenda. Eu estava muito feliz com o livro. E tive um insight, uma ideia de folhear minha agenda para ver alguma coisa que não tinha relação nenhuma com o livro. Mas se eu não deixei algum compromisso do ano por fazer. E era exatamente isso que a minha consciência pedia. Volta e olha a tua agenda. Quando eu voltei na agenda, eu vi a frase lá. Estou muito feliz e agradecido por ter escrito o livro Direito da Prosperidade no dia tal. Aí que foi a sacada. A física quântica funciona mesmo, porque isso é um exercício da física quântica. Sim. Eu fui no WhatsApp seu, que eu tenho, no seu Enio Ribeiro, e fui ver o dia em que eu tinha impresso e feito o vídeo para você. Era o mesmo dia da agenda. Uau. O dia que eu imprimi o livro, que eu falei, terminei e vou imprimir, escrevi lá fim, sabe, concluí a bibliografia, tudo, e imprimi, foi o dia que eu fiz o vídeo para o Enio. Outra coisa interessante, o segundo exemplo, eu queria vender minha casa. Estava muito difícil, os anúncios não tinham procura. E aí eu fiz um contrato da venda da casa. Um contrato fictício. Deixei pontilhadinho o nome do comprador, o endereço, o RG, o CPF, deixei pontilhadinho e coloquei um valor e uma data. Imprimi, pus no envelope e dei para Michele guardar, a minha esposa. Beleza.
Cara, aconteceu de uma pessoa me ligar meses depois e fez uma proposta e nós fechamos um valor. Eu tinha esquecido totalmente desse contrato. Eu não me lembrava que eu tinha feito. Abri o computador e fui na pasta casa. E vi lá o meu contrato de quando eu comprei. Perdão, bati no microfone. E vi um segundo contrato com uma data mais atual. E abri. Me lembrei na hora. Falei, eu fiz o contrato da venda da casa. Cara, o valor que o cara me propôs não era o valor do anúncio. Obviamente ele me propôs um valor menor. Mas não era o que eu esperava vender. Porque me disseram, corretores, amigos, pessoas influentes que conhecem o mercado imobiliário, disseram que eu venderia por 100 e tantos mil a menos. Sim. Então eu fui ousado no anúncio e ousado no contrato num valor menor. Exatamente o valor que estava no contrato. Foi o mesmo documento do Word que eu usei para fazer a venda da casa. O valor estava exato. A proposta, a data que eu fiz esse contrato era dia 17 de agosto de 2020. De setembro. De julho, agosto, setembro, outubro, novembro, perdão. Era 17 de agosto, setembro, outubro e novembro. 3 meses certinho. O dia, eu acertei também, dia 17. O cara me fez a proposta no dia 17. É muito louco isso, né? É muito louco. Amigo que trabalha comigo, ele falou assim, cara, é mentira, você tá preenchendo a galera não acredita. Você tá preenchendo o valor agora e a data também. Você mudou agora no Word, é Word, você muda e salva. Sim. Aí eu falei, é mentira? Ele falou, se for verdade isso, do valor e do dia, pelo menos, cara, eu faço qualquer coisa que você me ensinar. Tudo que você me ensinar de física quântica eu faço. Eu liguei pra Michelle e falei, amor, pega aquele envelope que você guardou do contrato e bate uma foto do contrato pra mim agora e manda no zap. A Michelle mandou e ele foi vendo na hora ela mandando o valor exato e a data, o dia correto e o ano correto. Caraca, que então, cara, funciona. Depois eu vi que... Não é que depois eu vi, eu já sabia, né? Mas agora eu vou contar para vocês. Que tem um texto bíblico que diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem. Cara, é a fé. É a fé. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Só a fé não explica. Fé é fé. Ponto final. Mas olha só. Eu chamo as coisas que não são. Já é fé. Concorda? Sim. Ó, eu quero um carro. Uhum. Mas chamar as coisas que não são como se já fossem é mais do que fé. É mais do que fé. É uma explicação de você trazer para o Traz presente, existência. Traz a sua existência, traz na sua imaginação aquilo que não é ainda. E Greg Braden é um cientista americano, ele foi pesquisar os índios norte-americanos, ou o remanescente desses índios, e ele fez a experiência da dança da chuva. E por 3 vezes, em épocas que não tinha previsão de chuva nenhuma, naquele lugar de sertão, de Texas, enfim, dos Estados Unidos, deserto, né? Clima árido, não tinha previsão de chuva, e os índios fizeram a dança da chuva por 3 dias e choveu. E aí ele pergunta para os índios, o que vocês estão fazendo aí? Que fé é essa que vocês dançam e pulam em volta do fogo a noite inteira e chove? E eles explicaram, nós não estamos dançando, a gente está pisando na lama. Meu, isso foi o mais impactante. É tão real na mente que... Sim. Caraca. Eles estão pisando na lama que não existe, que é uma poeira só. O fogo é só uma referência de luz para eles fecharem o olho e continuarem naquele ciclo, né, ao redor da fogueira. E aí eles trazem a imaginação de toda a vegetação flordejante, tudo nascendo, tudo brotando, como se fosse real. Como se fosse naquele momento, chovendo, como é real e isso, a plantação acontecendo. Eu acho que e muitas... Entra um pouco de falta de conhecimento, entra um pouco de religiosidade, Sim. entra um pouco de crenças e muitas coisas que fazem com que as pessoas não acreditem nisso. Um pouco de influência e a força da mídia hoje não propaga isso e acaba que uma minoria tem acesso a essas coisas. É a mesma minoria que, Sim. que explode. Cara, olha que interessante. O livro Direito da Prosperidade, ele tem um efeito incrível na tua vida
assim como teve efeito na tua vida, inconscientemente falando, a autoridade que o seu pai teve sobre você, Sim. a sua mãe, um religioso, um professor, um médico. Essas 5 figuras são autoridades para o nosso inconsciente. Você tende a acreditar no que um médico fala, um professor, um religioso, pai ou mãe. A lei também exerce uma influência incrível na tua vida. Você, invariavelmente, hora ou outra, ou o tempo todo, você está cumprindo a lei. Se eu falar para você que você tem o direito a prosperar, que isso aqui é da tua natureza, você nasceu com um direito nato, inato, em você. O grande tesouro da sua vida, pode parar de buscar, ele não está longe, está aí dentro de você. Então, a lei tem essa autoridade, e é com essa autoridade da lei, é com essa potencialidade da autoridade da lei, do teu inconsciente, é que você vai ler o livro, e até a primeira fase dele, porque ele é dividido em 2 sessões, até a primeira sessão você vê muito da lei, da Constituição, as leis sobre a educação no país, falando que você tem direito a prosperar, a ser feliz, a criar, a se desenvolver. E depois eu explico a prosperidade como ciência, no meio religioso, meio jurídico, no meio filosófico. E aí você vai aderindo às verdades que estão em você pela autoridade da lei. Essa é a base do livro. Esse é um convite que eu faço a você para conhecer a obra do Direito da Prosperidade. Não é feita para profissional do direito, embora qualquer profissional do direito vá se beneficiar, ter bases, ter lastros para novos estudos, até para melhorar as defesas, para melhorar a tese, para melhorar o comportamento de vida. Mas é um livro que foi feito para você, o nosso ouvinte, o nosso acompanhante aí dos nossos grupos de estudos no Instagram, nosso trabalho, o trabalho que o Enio faz. E você que nunca pensou em escrever um livro, se dê a oportunidade de entrar na mentoria do Enio, você vai ver que tem ideias incríveis e pensa que prosperidade, acima de tudo, é você poder ajudar alguém. Se você não pode hoje custear 100% de um tratamento de um câncer para outra pessoa, se você não está nessa condição, imagina se pudesse. Mas imagina que um livro seu pode curar uma dor. Um livro de 30, 60 páginas, não importa. Se conta a tua história, fala de uma diferença que fez na sua vida, determinado comportamento, fala de Deus. Fala da tua mãe, do teu pai, fala de como você se comporta com teus filhos. Ajude alguma pessoa. Aprendizados, conhecimentos. Se hoje a gente não pode custear doenças, se hoje a gente não pode ter um hospital nosso para ajudar milhões, milhares de pessoas, um livro pode atingir, sim, milhares de pessoas num custo muito baixo, né, Enio? Porque hoje as gráficas dão uma oportunidade incrível, né, de você produzir o seu livro independente, de você não depender de editora, ou depender, se você preferir, ter menos trabalho e dedicar a tua vida a outras pessoas. Prosperidade, basicamente, é quando você faz um pouco mais do que o que você tem feito só por você e pela sua família. É quando você consegue ampliar esse leque, você consegue alcançar outras pessoas e fazer o bem. Beleza? É isso. Esse livro do Everson Varoli aí, daqui uns dias vai estar em todas as plataformas digitais, né? Isso. Já tem algumas plataformas, mas é um livro que eu não tenho dúvida que isso aqui é um best-seller. Ele já é um best-seller. Já é, graças a Deus. Trazer existência, ele só precisa bater o selo aí para colocar o selo aqui, mas esse livro aqui já é um best-seller. Everson, eu quero te agradecer imensamente por você ter participado desse podcast aqui comigo. Eu me sinto muito honrado de ser posso chamar de grande amigo, porque grande a gente tem aí uma amizade que já tem um bom tempo, a gente já desenvolveu um projeto junto, vamos desenvolver mais projetos junto. E me sinto, de fato, muito honrado em você estar aqui e a gente continuar expandindo. Sou muito grato a você e a gratidão ficou expressa aqui. Quando eu aprendi o poder da escrita, cara, eu aprendi que eu deveria honrar, né, o Enio que me ajudou nisso. Então aqui nas primeiras páginas está aqui, ó, agradecimentos ao Enio Ribeiro, amigo e idealizador do grupo de escritores, do qual tivemos a honra de participar. Tá aqui, Enio, você está eternizado na obra porque foi fundamental a sua
né? Os seus ensinamentos, a sua contribuição, sou muito grato. É pouco tempo para a gente conversar, né? Mas vai ter mais podcast acho que a gente vai desligar e ficar mais 2 horas aqui, né? Mas eu agradeço muito, obrigado pelo convite de estar aqui, irmão. Valeu demais. E você que está hoje buscando escrever um livro, está com dificuldade, está com dúvidas, procura a gente, aqui abaixo eu vou deixar o meu Instagram, meus contatos aqui, você me manda um direct, a gente vê o que você precisa, senta contigo e diante da tua necessidade, eu apresento o que a gente faz, o que eu consigo de ferramentas para te ajudar, diante da tua necessidade, a gente chega num bom senso e consegue te ajudar, seja para desenvolver a escrita do seu livro, seja você que já tem alguma coisa escrita, algum conteúdo e quer fazer publicação, enfim, o que você precisar relacionado a livros, pode contar com a nossa editora, Editora Amos, pode contar comigo, com toda a nossa equipe, que a gente vai sim te ajudar. Você que ficou até o final desse vídeo aqui do nosso podcast, clique aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha, contribua com a gente. Eu vou estar deixando aqui abaixo todos os contatos do Everson Varoli, o link para você estar adquirindo o livro, o link do Instagram do Everson. Vou deixar aqui abaixo na descrição todos os contatos na qual você pode estar entrando aqui, entrando em contato com o Everson. E tem muita coisa, isso aqui que a gente passou é 1% do que realmente você vai encontrar lá no Instagram dele, nas redes sociais dele. Legal. Então acompanhe o trabalho do Everson Varoli. E é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Esse aqui é o nosso Escritor Cast. Everson, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado você. Valeu, obrigado. Paulo, valeu toda a Obrigado, produção aí. gente. Valeu. Até quinta que vem. Muito Tchau, bem. gente.